Olá, aqui é o Luiz Vicente. Você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo Eu certinho, tô graças a bem, e o Deus. senhor? Tudo certinho, graças a Deus. Me diz aí, qual Oh, é o que teu bênção. nome, de onde você é, se você trabalha, o que você faz. Me conta um pouquinho aí para mim poder te conhecer um pouquinho mais. Eu sou Josefa Norata, de Vitória de Santo Antão. Oh, pertinho aqui de casa. Sou seu vizinho. Eu trabalho com educação especial, com Legal. alunos especiais, pelo município. Ô Luiz, eu queria saber com você como é que eu trabalho com os pais desses alunos especiais, com seu material. Você tem alguma dica para mim? Várias. Pronto. Ah, esse é um tema muito bom, eu gosto desse tema. Como Aham, trabalhar com os pais de crianças especiais, né? é isso. É isso. E Eu com tenho. pessoas especiais também, né? Porque a gente que está nesse rumo hoje, a gente encontra muitas pessoas especiais. Também muitas pessoas ignorantes, né? Assim, que não sabe tratar como a gente vai falar com as pessoas. E a gente tendo mais um conhecimento, eu acho que a gente tem que adquirir sempre os conhecimentos. E como você, na área de conhecimentos, de comportal, eu achei que você tinha várias dicas para me passar, certo? Como trabalhar com os pais de crianças especiais. Primeira coisa que é importante eu Hum, falar: a gente não aplica a metodologia DISC com pessoas especiais, independente certo. do tipo de especial que ela tem. Tanto Uhum, é que na época, quando esse estudo se começou a ser difundido no mundo, lá ali no início, 1905, 1910, tinha Freud, tinha Jung, tinha vários estudiosos naquela época que trabalhavam o comportamento, que naquela época, como não tinha nomes ainda, estava ainda se descobrindo sobre isso, eles falavam o nome de pessoas anormais, porque não existia ainda um estudo sobre isso. Eu estou falando daquela época, uhum. tá? E naquela época, pessoas que tinham síndrome de Down. Não existia o estudo que a gente tem hoje. Não existia o conhecimento que a gente É, tem hoje. Então eles chamavam de pessoas anormais. E aí eles tinham aplicações de testes, trabalhos, para tentar descobrir naquela época de qual forma poderia ajudar aquelas pessoas. E aí foi quando, em 1915, 1920, o Maston, ele já vinha estudando também sobre isso, e ele falou assim, peraí, tá todo mundo indo para a linha de pessoas anormais, como colegas dele, como Freud, Jung, aquele pessoal daquela época. E aí ele falou assim, e por que não estudar também pessoas normais? Porque ninguém estava estudando sobre isso na época. É igual a gente vê hoje no Brasil, no mundo. Tá todo mundo falando de Covid, todo mundo falando das mortes, todo mundo falando das dificuldades, pessoas perdendo famílias. Mas veja se tem alguém fazendo matéria falando sobre como está a vida das pessoas após o Covid. Como é que estão as pessoas, o quanto elas estão valorizando mais a vida, como elas estão lidando agora com toda essa situação, como estão as famílias delas, o quanto elas são gratas pelo que elas tiveram uma segunda chance. Não tem ninguém fazendo isso. Por quê? Porque não dá ibope. O que dá ibope é o que é ruim, é o que às vezes dá notícia. Sangue dá ibope. Dizer que morreu tantas vidas dá ibope. Mas valorizar que teve centenas de pessoas, milhares de pessoas que também foram curadas, que tiveram uma nova chance, isso não dá ibope. Então a mesma e coisa naquela. precisa de ajuda, né? Sim, também precisa de E ajuda. realmente, Então, naquela época, existia isso, do mesmo jeito que acontece hoje. Então, Maston, naquela época, ele lançou o livro As Emoções das Pessoas Normais. Só que na época não se deu valor a isso, porque isso não dava dinheiro, isso não dava ibope. Porém, ao longo dos anos, ele também foi uma das pessoas que iniciou os estudos sobre o detector de mentiras, que na época era polígrafo, junto com a esposa dele, Elizabeth, onde ele descobriu que através da veia arterial você conseguia descobrir, através das pulsações, se a pessoa estava mentindo ou não em relação ao que ela estava falando. Então, toda essa parte do estudo comportamental de pessoas normais, o Maslow começou a trabalhar muito forte. E ele, na época, ele era o que a gente chama de poligamia, se eu não me engano. Ele tinha duas mulheres, que isso já é um absurdo no tempo de hoje. Imagina em 1920, 1930. E daí ele
teve uma aluna que ele teve um relacionamento com ela, que ele automaticamente, junto com essa aluna, foi morar na casa dele com a esposa dele. E as duas eram totalmente o oposto. E foi dessa segunda pessoa que ele teve um relacionamento com ela, que ele foi, em 1940, ele criou a personagem Mulher Maravilha, pegando os traços dessa segunda mulher dele. Coisa que hoje a gente sabe nos estudos sobre isso, mas na época não se falava, porque ele poderia ser automaticamente ser linchado na sociedade naquela época, por ele ter esses dois relacionamentos dentro da própria casa. Tanto é que ele teve 2 filhos com uma e 2 filhos com outra. E ele faleceu muito cedo, fumava muito também na época, ele faleceu em 1945, se não me falha a memória, no mês de maio, inclusive, de 1945, e as duas conviveram juntas, morando juntas, nunca se casaram as duas, construíram a família delas lá, juntas lá, e até falecerem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele mostrou que a gente não pode aplicar o DISC, tá? Com pessoas especiais, com pessoas que têm algum problema, algum trauma, que foram diagnosticadas, porque como não é minha área, tá, José? Eu posso até estar falando alguma besteira. Mas, exemplo, pessoas que têm esquizofrenia, crianças com síndrome de Down, pessoas especiais, crianças com autismo. Porque o DISC, ele foi desenvolvido na época para poder ele decifrar o comportamento humano de pessoas normais, a forma de agir e a forma de pensar. Por isso que existem outros testes que você consegue trabalhar isso. Você conhece anos-luz à minha frente sobre esse trabalho, mas o DISC não foi feito para isso. Porém, você consegue aplicar o DISC com familiares dessas pessoas. Por quê? Se a gente for observar, eu pergunto para você, quanto tempo você está nessa área? Quanto tempo você atua nessa área? Eu estou nessa área faz 3 anos. 3 anos. Mas nessa Quer dizer, nessa área com especial. Isso. Só com alunos especiais. E a aula e antes você trabalhava com o quê? Crianças infantis. Infantis, tranquilo. Sim. Que eu quero... de 4 a 6 anos. Ok. O que eu quero te dizer com isso? O DISC, eu pergunto para você, você conhece algum profissional no mercado, no Brasil, que trabalha ajudando os pais de crianças especiais? Não. Até agora, eu não conheço ninguém. Eu tenho uma aluna chamada, deixa eu ver aqui, Sinova. Eu até fiz uma mentoria com ela. Tem uma mentoria minha no meu Instagram com ela. Ela trabalha nessa área. E, na época, ela falou assim, Luiz, eu estou perdida, porque eu não sei de que forma eu posso aplicar essa metodologia nessa minha área. Eu falei assim, não, você tem a faca e o queijo na mão. Quem você conhece no Brasil, que é referência, que ajuda os pais com crianças com autismo? Ela não conhecia ninguém. E, na hora, tinha 2 pessoas na live, na mentoria ao vivo, que falou assim, eu sou mãe de criança com autismo. E eu passei 6 anos com depressão e eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Porque eu estava tão focada no meu filho, os meus familiares, que ninguém cuidava de mim e nem eu parei para cuidar de mim. Hoje eu consigo entender um pouco mais sobre isso. Mas quantas mães que às vezes, ou pais, mães que eu digo assim, os pais, né? Abandonam o barco, chutam o pau da barraca, se separam, deixam de trabalhar para viver a vida com o filho. Ou seja, abdica de muitas coisas na vida delas. E a gente sabe que o DISC, entendendo os 4 estilos comportamentais, você consegue entender o seu comportamento, você consegue entender muitos traços do comportamento do seu filho, e você consegue entender que você precisa também se valorizar assim, de saber que você também tem vida. Então, ela fez, caramba, Luiz, então eu consigo ajudar os pais com o DISC, justamente ajudando eles a se conhecerem melhor e eles começarem também a entender que eles também têm vidas e também entender melhor os filhos deles. E ela começou a fazer isso, tá? E eu falei, Nova, se você não conhece ninguém no mercado que faz esse trabalho, por que não você iniciar? Por que não você dar os primeiros passos? Isso foi, se eu não me falha a memória, em novembro, isso aí. E eu tenho mais algumas alunas da turma de janeiro, que eu lembro aqui agora, que elas também olharam isso como uma forma de ajudar os pais dos alunos com DISC. Então eu lembro agora da Lilian. Lilian, ela já tem, eu acho que uns 60 anos mais ou menos, uma pessoa assim, muito iluminada, e ela gosta muito dessa área. Ela até teve Covid agora há pouco, estava bem mal, mas graças a Deus ela melhorou. Mas é uma pessoa que gosta muito também dessa área. Então, assim, se você fez a formação gratuita, você pode pegar, eu liberei lá 10 créditos para você fazer o seu relatório, não sei se você chegou a fazer, e eu também liberei mais 10 créditos para você usar com outras pessoas. Então, você pode chegar com esses créditos, eu ensinei até uma cartinha, eu ensinei na aula da segunda-feira à tarde, uma aula extra que eu fiz, ensinando como você pode pegar essa cartinha e você vai mesmo até adaptar elas e mandar para pais de crianças com autismo, crianças especiais. Para quê? Para que elas possam, através dessa cartinha, de repente responder e você dá um questionário para elas gratuito, um questionário de um crédito para elas conhecerem o seu perfil comportamental. E aí você pode, inclusive, ajudar elas a elas identificarem melhor qual o estilo do filho delas, qual o estilo comportamental no pensamento deles, que o filho deles tem. De que forma esse comportamento que eles têm, exemplo, vamos dizer que ele é um pai dominante.
ou a mãe dominante? É aquele perfil mais rápido, mais direto, mais objetivo, que às vezes é um pouco impaciente no seu dia a dia, tá? E quer as coisas muitas vezes do jeito dele, às vezes é impaciente com a criança. Aí você pergunta para ele, ou sei lá, ô Luiz, me diz uma coisa, conhecendo agora esse teu perfil comportamental, o quanto você acredita que esse seu estilo no seu dia a dia, ele influencia a ajudar seu filho a ter uma vida cada vez mais normal, mais saudável? E aí você deixa o cliente responder. E agora você pergunta para ele, ô Luiz, olha, me diz uma coisa, e baseado nesse teu estilo, esse teu jeito mais dominante, o que tu acredita no teu ponto de vista agora, que tu enxerga que ele de alguma forma pode te atrapalhar a conduzir melhor a saúde do teu filho? Porque a gente sabe que às vezes os pontos falhos desse perfil, ele com certeza ele reflete no dia a dia com a criança. Se ele é impaciente, se ele é muito rápido, se ele é direto, ele às vezes é inconsciente, ele quer que o filho também seja também desse jeito. É inconsciente. Ele leva isso para o meio onde ele está. E se ele está no domínio, mais ainda. A mesma coisa acontece se ele é muito estável. Aí outra forma que você pode fazer, exemplo, vamos dizer que o pai ou a mãe, vamos dizer a mãe, ela tem um perfil muito estável. O que é o perfil estável? É aquele perfil mais amável, mais meigo, mais protetora, mais sensível, mais tradicionalista, se coloca muito como vítima. E isso, inconscientemente, ela leva para o filho. Ela quer proteger, ela quer cuidar com muito cuidadinho, ele não pode dar um passo ali que ela já fica com medo, é insegura. E você deve justamente fazer a mesma pergunta para ela. Ou, sei lá, tem aqui Suzy. Ô, Suzy, me diz uma coisa, o quanto esse teu comportamento, ele ajuda, sei lá, Tiago, a ele desenvolver melhor o seu dia a dia, essas atividades, para ele estar junto com outras crianças também? O quanto você acredita que você ajuda nesse seu comportamento? Ou quanto isso atrapalha? Ou quanto esse seu comportamento ajuda você a se relacionar com outras pessoas ao seu redor? Ou quanto esse comportamento, de alguma forma, está te incomodando? Porque quando você faz o perfil da pessoa, o gráfico já diz se ele está bem, se não está, qual é o perfil que ela tem. Com isso, você já vai estar dando luz para esses pais, para que eles encontrem respostas que muitas vezes eles não têm. Eles estão cuidando tanto do filho, que às vezes eles esquecem que eles também têm vida. Faz sentido para você? Faz sentido. Como faz? Ajudou bastante. Mais alguma outra dúvida? Não, não, a dúvida que eu tinha só era essa. Tá bom. Obrigado, Tenho gratidão. uma piada, gratidão Sucesso também. para você. Tenha um bom dia. Valeu. E aí, Ângelo? Bom dia. Ângelo, me diz aí, de onde tu és? O que tu faz? Como é que tu me conheceu? Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, bem distante de você, bem distante. Bom, atualmente eu trabalho na área de segurança privada, né? Trabalho com isso já tem mais de 15 anos que eu estou nessa área. Estou em formação na área de gestão de recursos humanos, né? Devo concluir agora no final do ano. Qual E área? agora, Recursos humanos? a A área do quê? Dos humanos, tu falou? gestão de recursos humanos. Ah, gestão de recursos humanos. Isso. Como tu me conheceu? Rapaz, foi até bem engraçado, mas vamos lá. Apareceu uma chamada para a formação, né, a 6.0 no Facebook para mim. Eu olhei, não conhecia a metodologia, já tinha ouvido falar em DISC, mas nunca tinha feito nada. E entrei de curiosidade, vamos ver. Aí eu olhei, comecei a ler aquilo, eu falei, rapaz, não, pera lá, vamos perguntar a quem entende, né? Peguei o link, copiei, enviei para uma pessoa que tem conhecimento da área, que já trabalha, né, com recursos humanos, tudo mais, para me dar uma luz. E eu falei justamente dessa forma com a pessoa. Isso aqui para mim que apareceu. Isso aqui presta? Isso aqui é bom? Vai acrescentar algo? A pessoa olhou. Não, isso aqui é muito bom. Isso aqui é excelente. Vai valer a pena. Eu falei, não, então tá bom, então vamos fazer. Ela até entrou comigo também nessa formação, veio junto comigo. E começou Foi? a Qual o fazer. nome dela? Foi a Sheila. Sheila. E... Ela veio para a formação avançada, não? Não. Só tu entrou, no caso, tu entrou que eu lembrei de você. Você entrou na formação avançada. Isso. Eu entrei. Legal. E aí comecei a fazer e realmente me identifiquei muito. Gostei bastante, me identifiquei muito. Comecei a ver assim várias coisas que eu não conhecia e comecei até mesmo a entender e me descobrir melhor dentro da própria área, né? Então assim, minha mente abriu totalmente. Desde a primeira aula já mudou bastante, muita coisa na minha cabeça. Quando tu viu assim a primeira aula, o que é que tu. Assim, terminou a primeira aula. Foram, sei lá, 2 horas de aula, eu acho, por aí. O que é que. Tu lembra algum insight que veio pra tu de novo, pra tua vida? Alguma coisa que tu enxergou, que tu. Caramba, isso aqui faz sentido pra mim. Tu lembra alguma coisa? Olha, com relação à mudança e sair da zona de conforto, foi o que mais me pegou, assim. Realmente, a gente fica nessa de não vai mudar, não vai dar certo,
eu vou conseguir, realmente não vai dar certo, a gente não vai conseguir. A gente precisa tomar algumas atitudes, né? Ainda que seja no nosso ritmo, no nosso tempo, mas a gente precisa ir caminhando e gradualmente mudando algumas coisas. E eu realmente cheguei a esse ponto de que realmente preciso tomar algumas atitudes para mudar isso. Entendi. E qual a formação avançada? Já tivesse acesso? Já acessasse o material? Ou não começou ainda? Já comecei a dar uma olhada, comecei a assistir, a acessar alguns módulos, já tomei ali uns tapas na cara já para ficar esperto já, mas tá sendo bom, tá sendo bom. Como assim tapa na cara? Explica isso aí. Aquela parte que começa a falar dos inimigos, né, e tudo mais, me identifiquei bastante com alguns inimigos ali que eu preciso Os tomar inimigos cuidado, ali né? é um tapa na cara. Ali é um tapa na cara, os inimigos. Pois é, principalmente com relação ao inimigo da perfeição, né? Preciso me Diabinho da alinhar perfeição. muito, Diabinho da perfeição. porque eu sou muito perfeccionista, sou muito exigente comigo mesmo e acabo exigindo das pessoas que estão. Então, se eu for, assim, para mim, se eu for te apresentar um trabalho, alguma coisa que para mim não tiver naquele meu padrão que o jogo ser excelente, eu não faço. Prefiro não fazer, porque eu me sinto envergonhado de te apresentar alguma coisa que para mim seja medíocre. Então, isso às vezes me empata, porque enquanto eu não chegar naquilo que eu acho que seja bom, às vezes o trabalho até tá bom, mas eu não te apresento, então eu fico ali parado com aquilo. E isso realmente tem sido um problema também. É uma faca de dois gumes, né? Às vezes, quando a gente se cobra muito, ao mesmo tempo, quando a gente se cobra muito, as pessoas nem sempre cobram tanto da gente. A gente é que se cobra, né? O perfeccionismo, às vezes, ele sofre bastante, né? E para ele, aquela frase feita é melhor do que perfeito, para ele isso não combina, não faz sentido isso aí, né? Para quem é muito perfeccionista. Mas, ao mesmo tempo, você perde muitas oportunidades também, Sim. né? Você perde muitas oportunidades, porque às vezes, enquanto você está vendo uma oportunidade passar na sua frente, você às vezes, por olhar muito, analisar muito para tomar uma decisão, quando você olha, já passou, já foi, já foi embora, né? Eu digo que a oportunidade é uma linha muito tênue, né? Ela nem sempre avisa quando chega e nem sempre avisa quando vai embora. E às vezes eu sempre faço uma reflexão, né? Quantas coisas na vida da gente, a gente já viu que passou na vida da gente e oportunidades a gente não agarrou. E quantas realmente a gente agarrou, entendeu? Então tem muito isso. Mas hoje, em que eu posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? Então, a maior dúvida que eu tenho hoje talvez seja que muitos, né? Como mostrar para as pessoas que eu estou aqui, que eu tenho um método que funciona, que pode trazer mudanças na vida delas, mas sem ser invasivo, sem ser chato, né? Porque, como exemplo, a gente entra agora num aplicativo aí para assistir os vídeos, começa a pipocar aqueles anúncios na frente da gente. Isso é irritante, né? Se em mim causa efeito contrário, se a pessoa acha que o anúncio dela toda hora aparecendo na minha tela vai me fazer querer consumir o produto dela, está fazendo efeito contrário, está me dando ranço, porque tem certos anúncios aí que eu não suporto mais assistir, não aguento mais. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas, né, como foi benéfico para mim, está sendo, mostrar para elas que também pode ser para elas, mas sem ser chato, sem ficar insistindo, assim, a pessoa ficar toda hora assim, nossa, meu Deus, mas de novo, lá vem ele falar isso de novo, nossa, eu não aguento mais. Então, essa, assim, talvez seja a maior dificuldade que eu estou tendo no momento. Você percebe que isso tem muito a ver com o seu comportamento também? Sim, sim. Porque lembra quando eu falei na primeira aula sobre quadrante comportamental? A forma que a gente se vê e a forma que a gente vê o outro. Ou seja, a gente sempre vê o outro no exagero. Aquilo que a gente não quer pra gente, a gente às vezes odeia no outro. Então, quando você diz assim, olha, eu não quero ser para as pessoas aquilo que eu não quero ser, que eu não quero para mim. Aí é aquela frase que de forma natural a gente foi criado desse jeito, é a nossa essência, está na nossa essência. Porém, a gente não tem que fazer pelo outro aquilo que a gente não quer pra gente. A gente tem que fazer pelo outro aquilo que ele quer que seja para ele. Pode ser que para ele não seja realmente igual ao seu, ou pode ser que não. Tudo vai depender do comportamento dele. Mas, pelo que deu para entender aqui, você falou assim, ó, como mostrar para as pessoas o meu conteúdo sem ser chato para elas? Seria essa a tua pergunta? Sim, como, né, sim, mostrar tem aquela coisa insistente e realmente pegajosa e chata, ele sempre está incomodando as pessoas. Né? O que incomoda muitas vezes as pessoas é quando você chega com aquele, a gente fala do chato de galope. É quando você chega para o cliente e você simplesmente só pensa em vender. O cliente percebe quando você chega num formato tradicional que todo mundo chega. Só chega querendo vender para ele. Pode até ser bom o teu produto ou o teu serviço, mas ele não conhece, ele não sabe. Então, o jeito tradicional que ele enxerga o que você está mostrando para ele é igual todo mundo faz. Você chega lá e você fala assim, olha, fiz uma formação agora de análise comportamental, eu gostei muito da ferramenta, fiz comigo, foi show. Tem uma amiga minha que eu falei com ela
ela também fez, gostou muito. Tu quer fazer? Quando a gente chega nesse modelo tradicional, é o modelo que a gente fala assim, ele nem sempre ele agrada. A cada 10 pessoas, uma ou duas, ela pode até se agradar. Mas quando você começa a falar isso para muitas pessoas, isso começa a irritar também. É igual você chegar numa festa e você falar assim, ó, você tá numa balada, tem lá, sei lá, dezenas de mulheres, e você chega de uma por uma. Oi, tudo bom? Meu nome é Ângelo, quer ficar comigo? Ei, tudo bom? Olha, meu nome é Ângelo, tu quer ficar comigo? Olha, eu sou um cara super de boa, tu quer ficar comigo? E tu começa. Pode acontecer de tu encontrar uma doida que ela vai topar de primeira. Então, a mesma coisa acontece com um vendedor despreparado ou um vendedor desesperado. Ele vai atacar em tudo quanto é lado. Ele chega num grupo de Facebook, ele chega no grupo de WhatsApp, ele chega no Instagram dele, ele chega no YouTube, ele chega nos amigos, pra todo mundo. Ele quer falar para todo mundo que ele fez a formação, que ele tem um conteúdo muito massa e que ele quer fazer venda ali, ele quer recuperar o dinheiro do investimento dele. Então, esse jeito tradicional, ele não funciona tão bem, porque é o jeito tradicional que o mercado já trabalha. Então, meio que as pessoas criam já um bloqueio. E é isso que acontece com você. Por isso, quando você vê um anúncio, provavelmente esse anúncio que você viu ou que você vê não são conteúdos que te chamam tanta atenção. Faz sentido ou não? Sim, faz. Totalmente. Porque quando é algo que te chama atenção, tu gosta. Porque é algo que te dá prazer. Porém, se for um conteúdo de venda, mesmo que tu goste, tem uma hora que tu vai achar chato. Porque tu sabe que só tem venda ali, ó. Lembra da estratégia da cartinha que eu ensinei lá na segunda-feira? Chegasse a assistir aquela aula? Assisti. Chegasse a colocar ela em prática? Cheguei a mandar algumas cartas, sim. Quantas, mais ou menos? Eu mandei, foram 6. Alguém retornou a carta? 2. 2. As 2 é o que? É parente, é amigo, é colega, faz parte do trabalho? Não, amigos, pessoas do ciclo de convívio. Tu mandou para elas o questionário? Mandei. Elas responderam? Responderam. Tu chegou a fazer a devolutiva com elas? Fiz. E aí, o que é que deu no final? Não, gostaram, agradeceram, realmente falaram que bateu certinho com o perfil delas, assim, agradeceram bastante e se sentiram satisfeitos. Beleza. E tu fez o pitch de venda no final? Não, acabei não fazendo. Essa que é a minha parte do maior bloqueio que eu tenho é essa. Isso. Mas tu acredita, aí seja sincero, pelo que eles te deram de feedback, tu acredita que se tu tivesse oferecido o completo, tu acha que eles teriam comprado? Eu acho que bem provavelmente sim. Você acredita que você foi chato com eles? Não, eu tentei chegar da forma mais sutil possível. Entendeu? Então, veja que você despertou nas pessoas um desejo que elas não conheciam. Você só não fechou a venda. Mas, qualquer momento que você chegar agora para eles e você falar: oi, fulano, tudo bom? Aqui é Ângelo, vê só. Semana passada a gente fez contigo lá o nosso questionário de mapeamento de perfil comportamental, que deu aquela devolutiva. Eu queria te agradecer, né? Eu, de repente falei naquele dia, mas eu queria te agradecer realmente por você ter vindo, ter participado, ter respondido a cartinha. Gostei bastante de ter visto o que você respondeu. Aí eu queria te falar o seguinte, caso tu tenha interesse, a gente aqui tem um acesso a um relatório completo. São 27 páginas. Eu vou te mandar para você ver um modelo de um relatório. Pode ser o seu, pode ser, muda o nome, se for o caso. Eu vou te mandar um relatório completo para tu ver como é. Se tu tiver interesse, se você tiver interesse de ter acesso a esse material, com a formação que eu fiz, eu estou habilitado a aplicar com outras pessoas. Então, se tu achar que vale a pena, fala comigo, que eu te ajudo. O valor do mercado hoje desse material, qual é o estado que tu mora, Ângelo? O estado é Sul. Espírito Santo, desculpa. Exato. Para lá, tranquilo, você consegue um relatório desse a R$300 pelo mercado, é 300, 400 reais um relatório desse. Você pode dizer, olha, inclusive, esse relatório no mercado, hoje aqui na nossa região, ele custa em torno de R$300 ou R$400 o valor do relatório. Mas assim, se tu tiver interesse realmente, eu consigo fazer para tu por R$200. Então tá aqui o modelo, qualquer coisa tu entra em contato comigo. Você meio que desapega. Você não forçou, Então, ou seja, quando você faz isso, você não está sendo chato, você está apresentando uma oportunidade, você deu conteúdo gratuito, mostrou a autoridade que você entende, mostrou para ele que é algo novo, então só cabe a ele tomar a decisão de querer ou não. Isso aí responde exatamente a tua pergunta. Como mostrar para as pessoas o conteúdo sem ser chato? Olha aí uma forma. Isso você pode escalar. Você pode pegar um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, dar o relatório para elas, gratuito, e chamar elas para segunda-feira, às 7 horas da noite, tu vai dar uma devolutiva completa para quem participar. E lá, tu vai fazer um sorteio. Eu vou sortear um relatório completo com 27 páginas para quem ficar até o final. Olha a sacada. Eu nunca ensinei essa sacada para ninguém antes. É a primeira pessoa que eu estou falando sobre isso. Pega lá 15 pessoas, 15 ou 20 pessoas, pessoas que, de repente, estão no teu convívio, pessoas que você acredita que tem potencial de gostar desse material, e diz, fulano, olha só, eu fiz uma formação agora há pouco, semana passada, eu vou selecionar 15 pessoas
que eu conheço, pessoas que eu acredito que esse material pode ser beneficiado, e eu queria de forma gratuita te mandar um material para tu responder o questionário, porque na segunda-feira, às 19 horas, eu vou dar uma aula, onde eu vou explicar exatamente os 4 estilos comportamentais e quais são as características que mais descrevem o teu comportamento. Para que isso vai te ajudar? Para tu entender melhor como você pensa, como você age, e o quanto isso, muitas vezes, impacta no teu dia a dia, nos teus resultados, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. Se tu tiver interesse, me diz sim, que eu vou te mandar um link agora. Isso tu pode fazer um áudio, ou tu pode simplesmente mandar um WhatsApp em texto. Tu não está sendo chato, tu está dando material gratuito, tu está mostrando uma oportunidade, tu está dizendo que tu acabou de fazer uma formação e tu está colocando em prática os teus aprendizados. E tu pensou nele. Então ele faz o quê? Ele vira recíproco com você. É igual uma criança quando tu tem filhos. Tem. Tu tem filho? Quantos anos? Tá com 9. 9. Tu já chegou a fazer alguma festinha de aniversário para ele? Já. Já. Quando ele chamou os amiguinhos, e os amiguinhos foi para a festa dele, você, como pai, ou sua esposa, recebeu o convite dos pais deles para poder também ir para a festa do filho deles? Sim. Por que isso acontece? Veja que desde criancinha, a criancinha, quando vai para uma festa de aniversário de um amiguinho, quando ele faz aniversário, a mente dele já diz para ele, ó, tem que chamar fulano. Porque fulano veio, me chamou para o aniversário dele. Entendeu? Sim. Então, isso tem a ver com o que a gente chama de gatilho mental de reciprocidade. Então, quando você chama uma pessoa para dar algo para ela, e você mostra para ela uma oportunidade, ela fica recíproca com você. Isso dá sendo um gatilho mental para ela que você está ali de corpo, alma e coração disponível para ajudá-la. E quando você mostra para ela uma oportunidade, ela quer te retribuir pelo quanto você já ajudou ela. Aí quando você dá o conteúdo gratuito lá, chama 10 pessoas assim, Luiz, mas eu nunca fiz isso em grupo. Então faz individual, como você acabou de fazer. Imagina, você viu, eu acho que é Laís, ou é Laís, não lembro agora, lá no grupo que você tá. Você viu que ela postou ontem. Ela mandou para 10 pessoas, parece que 5 ela já tinha feito a devolutiva, e os 5 fechou com ela. Teve outro aluno lá, não sei se foi Jeová o nome dele, ele fez com uma pessoa e fechou 4 sessões com ela. Isso sem ele pagar nada, ele não gastou nada, estava lá o material. Isso que eu ensino é justamente, Ângelo, que eu realmente, eu também não quero ser chato para um cliente, eu não quero forçar o cliente, mas eu ensino justamente para os meus alunos de que forma eu faço e de que forma eles podem fazer para que eles tenham resultados sem ser chato. Por exemplo, a gente tinha quase 6 mil inscritos nessa última turma. E eu sei que nem todo mundo conseguiria estar com a gente, seguir adiante. É impossível. E não consegui atender todo mundo. Como eu falei, eu não consegui atender nem 2%, eu não consegui atender. 2% era o quê? 120 pessoas, 100 pessoas, eu não conseguia atender. Então, automaticamente, quando eu faço isso, eu já estou dizendo para as pessoas que eu não vou conseguir ajudar todas elas. Eu já estou eliminando aí milhares de pessoas aí que poderiam querer participar. E eu estou gerando o que aí? Escassez para vocês que querem. Porque eu falei, olha, eu vou abrir agora. Era 11 e pouca da noite. Teve gente que estava desesperada já querendo comprar, para não perder a oportunidade. E eu cumpri o que eu prometi. Eu falei, olha, pode encerrar agora, ou no mais tardar na terça-feira eu vou fechar. E esse valor de 597 só é até as 24 até as 0 hora da sexta-feira. Desculpa, às 23 horas que eu estou da sexta-feira. Então, quando você faz isso, você mostra para as pessoas que você está falando a verdade, que você não está mentindo, está dando autoridade para elas também, e isso automaticamente gera confiabilidade na outra pessoa também do outro lado. Então, uma coisa que eu te digo, não vai nas tuas redes sociais e fica divulgando que tu está vendendo o processo, que tu está vendendo uma sessão, que tu está vendendo um relatório, porque aí tu vai se tornar chato realmente. Sim. Quer fazer com que as pessoas olhem teu conteúdo nas redes sociais e te chamem para conversar, para ter atenção do que você está fazendo, gera conteúdo de valor para elas. Aí, para tu gerar esse conteúdo de valor, tu tem que saber quem tu quer atender. E aí eu pergunto para você, quem você quer atender? Quem é seu público-alvo? Você já tem um público-alvo? Não, ainda estou nesse processo de definir meu nicho ainda. Tem que realmente definir essa parte. E dentro desse processo, de 0 a 10, qual nível tu está? Eu vou dizer que eu estou em 6. 6. Então, se está mais de 50%, então quer dizer que tu já tem um norte mais ou menos de onde tu quer seguir. Qual linha tu quer seguir, não? Sim, eu particularmente, eu quero partir mais para essa linha de empresas, né, empresarial, mais para essa parte. Porque realmente é a parte que vai, eu creio que vai me dar uma garantia, uma condição, um futuro melhor. Essa segurança privada que tu fala, ensina a prática fazendo o quê? Tá ouvindo agora? Voltou aqui. Agora essa segurança privada que você falou que você trabalha, seria o que na prática? Hoje, assim, eu trabalho na empresa, a gente faz o serviço de controle de entrada de pessoas, de veículos, em contato com os funcionários, né? É o que normalmente a gente costuma fazer lá. Certo.
No caso, a entrada e saída das pessoas da empresa, é isso? Isso. O fluxo. É uma Então, das coisas que normalmente faço, né? É uma das coisas que normalmente eu faço lá, mas está incluído também nesse meio. tranquilo. E no caso, empresas privadas que te contratam para fazer esse serviço, não é isso? Hoje eu sou de uma empresa, né, presto serviço para essa empresa dentro dessa área. Um cargo novo que a empresa criou, então eu trabalhava lá. Mas antes eu trabalhava para a empresa terceirizada. A empresa contratava a gente e já colocava a gente para trabalhar numa outra empresa. Então, observa que nessas empresas que você trabalha, geralmente são empresas de médio e grande porte. Geralmente. Sim, Né? sim. Geralmente são as empresas que contratam, geralmente. Então, você vê que tem um fluxo muito grande de colaboradores nessas empresas. Sim. Automaticamente, essas empresas, elas têm uma rotatividade também grande de entradas e saídas de pessoas. Então, você tem como, pela formação que você já tem de gestão na área de recursos humanos, que você está concluiu, acho que agora no final do ano, se eu não me engano, você falou, você tem Isso. expertise muito grande para chegar nessas empresas e você oferecer o seu trabalho. Ou até mesmo chegar para o gestor de RH e pedir a ele para você realizar uma palestra, um workshop para o pessoal da área administrativa. Dá um relatório básico para essas pessoas. Essas empresas, Uhum. normalmente, elas têm sala de treinamentos. E por que não oferecer de forma gratuita uma palestra, um workshop de 1 hora, 40 minutos, para o pessoal da área administrativa, ajudando elas a melhorar os conflitos internos dentro da empresa. Ou Sim, aumentar a verdade. produtividade, ou aumentar a produtividade. Com isso, simplesmente você aplica os 4 estilos comportamentais. Isso É. pode ser também uma porta de entrada para você automaticamente ser contratado para poder aplicar o DISC nessas empresas. Você tem a formação Sim. para isso. Você não é um cara que tem a segurança, trabalha com segurança privada e está, de repente, forasteiro na área de recursos humanos. Não. Você tem formação na área também. Uhum. Entendeu? Então você Sim. consegue fazer isso. Ou até mesmo você pegar a empresa que você trabalhou, ou a empresa que você trabalha, por você ter essa porta de entrada, você fazer isso. Mas não chegar e já oferecer o trabalho pago. Oferecer um trabalho gratuito, voluntário. Sim. Para quê? Para que Sim. as pessoas conheçam também esse teu lado. Com isso você começa a abrir portas. Eu já cheguei no passado para empresários com mais de 800 colaboradores, cheguei para ele e falei, cara, pega toda a tua liderança, deixa eu dar um treinamento para eles. Eu estou iniciando um novo trabalho e eu queria automaticamente aumentar o meu portfólio. Eu queria fazer um trabalho para tu gratuito durante uma manhã. Só para os seus líderes, só para os teus gerentes da tua rede de supermercados. Ele, cara, gratuito assim, eu falei, de boa. Porque eu estava o quê? Treinando. Eu ia ter fotos do trabalho, ou ia ter depoimentos, para depois eu usar isso o quê? Em outras redes, em outros clientes. Uhum. Quando eu fiz o trabalho para Pague Menos, lá em 2018, eu treinei todos os líderes e gerentes e subgerentes. Na época, para você ter ideia, eu só cobrei o preço do relatório completo. Só. Cobrei o preço de R$ 105, se eu não me engano, na época, por cada relatório. Só que eu colocava um grupo de 24 pessoas por dia, durante 8 dias eu fiz isso. Era 24 pessoas, cada dia um grupo diferente de 24 pessoas. Era como se fosse 12 lojas, o gerente e o subgerente. Imagina a quantidade de gente que não foi. Eu fiquei quase endoidado de tanto treinamento. Só que eu baixei o meu preço era maior do que esse. Mas a rede fechou comigo o estado todo. E na lógica, se a gente coloca aí, vamos lá, 24 pessoas, dava quase R$ 3.000 por dia que eu estava ganhando em 5 horas de trabalho. Não estava ruim. Era R$ 3.000 por dia durante 6 dias. Foi 18 mil que eu ganhei em 6 dias fazendo esse trabalho. Era para ser mais? Era. Mas foi um trabalho, assim, muito top, cansativo pra caramba também. Mas como você faz o que você gosta, parece que você não percebe o tempo passar. E isso me Isso ajudou é com o verdade. portfólio, porque eu atendi uma empresa que hoje tem mais de 1.000, muito mais do que 1.000 farmácias no Brasil. Isso também te dá autoridade, Com certeza. entendeu? Com certeza. Fora a experiência que você tem das pessoas que vêm falar com você, dos gerentes, o que eles passam, o que eles têm dificuldades, como você também pode ajudar eles a melhorar a venda dos colaboradores. Eu estava ensinando para você ter ideia. Os vendedores, eles tinham a meta de, toda vez que chegar o cliente, ele oferecer para o cliente uma vitamina C, um ômega 3, porque isso É. fazia parte das metas deles. E a cada 3, Sim. 4 clientes, ele naturalmente, ele vendia um. E eu ensinei estratégias dele não ser tão chato, porque eu me sentia chateado. Eu falei, olha, eu fico chateado, eu estou indo comprar na farmácia
um remédio de R$ 10, tu quer me aplicar um de 60. Ah, porque eu tô começando, eu sei que é bom, mas não sou aplicado naquele momento. E a forma que eu sou abordado é como se você estivesse me colocando meio que no canto da parede. Tá cuidando da sua saúde? Sim, Como é que você tá com a sua não sei o que lá? Sabia que você vai já não sei o que? Eu ficava todo meio que, se eu não comprar, eu vou morrer. exatamente, Então, exatamente. então foi o que eu falei. Eu falei, olha, aborda o cliente de acordo com o perfil comportamental dele, porque tu vai ter mais assertividade. Se for um cliente dominante, não vai tentar explicar para ele com ômega 3 ajuda não sei o que lá, e não sei o que. Ah, ele é capaz de devolver até o que ele quer te comprar, só para ser errado tudo. Então, identifica o perfil. A mesma coisa foi como dar feedback. Existe toda a regra da empresa para dar feedback. E o cara assina um papel de bem umas 3 páginas para dar um feedback para um colaborador. E eu falei, cara, eu vou te ensinar um feedback que tu dá assim, ó, em 2 minutos. E se tu vê que não surtir efeito, aí tu vai para esse outro. Para quê? Para tu ganhar tempo. Então, são pequenos detalhes que faz muita diferença. E com isso, você mostra muito mais autoridade. Então, você chega numa empresa dessa e dá um conteúdo gratuito, você mostra o poder do conhecimento que você tem, com aquilo que você está aprendendo, você está praticando, o gasto para você é mínimo, porque no seu sistema você já tem aí, já, sei lá, 30, 40, 50 créditos. Você tem. Você não precisa gastar com isso. Mas é uma forma de você estar o quê? Dando os primeiros passos com o seu trabalho como analista comportamental. Agora, antes de tudo, escolhe quem tu quer atender. Qual é o teu nicho? Sim, Porque senão tu vai querer dar tempo para tudo quanto é lado e aí vai ficar chato, tu não vai conseguir. E verdade. agora que é normal, no primeiro momento, tu ainda se sentir, como você falou, Luiz, ainda não estou tão definido, é normal. Mas tenta o mais rápido possível tu descobrir isso. Porque tu gostando disso, aí tu começa a estudar mais. E aí tu começa a ter mais resultados. Perfeito, Luiz, perfeito. Faz sentido? Faz, total, total. Espero realmente ter te ajudado. Não, ajudou bastante. Pode ter certeza disso. Tem mais alguma dúvida, Ângelo, que eu possa te ajudar? Mais alguma pergunta? Não, não. Era só isso. No momento, era só isso mesmo. E seja bem-vindo, tá? À nossa formação avançada. Espero que você goste. Tem muito conteúdo lá para você. Na parte de mentorias ao vivo, depois do módulo 8. Nesse momento tem lá 17 mentorias, tá? Que eu dou para os alunos ao vivo. E tem muito material lá ensinando estratégias de venda, muita mesmo, tá? Sem ser chato, Uhum. tá? Sem ser chato. Caso você, de repente, inclusive, não queira falar com essas pessoas que você já atendeu, por já ter falado ou não ter comentado, você tem como no sistema você liberar 3 e-mails para elas automáticos. Se isso foi agora recente, dá tempo ainda. Pega o e-mail 1, dispara, amanhã dispara e-mail 2 e no domingo dispara e-mail 3. Mas antes disso, tem uma aula nas mentorias ao vivo, eu acho que é a aula 3. É como fazer venda automática dentro do seu sistema. Eu ensino como você faz isso lá. Eu acho que vale a pena você tentar, porque querendo ou não, é mais uma tentativa de fazer venda sem ser chato. Vou dar uma olhada Entendeu? então nessa aula. Dá uma olhada que vale muito a pena lá. Tchau, tchau. Obrigado.